Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta palavra, te agradeço pelo momento do Senhor, em que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos como igreja, louvando, engrandecendo o teu nome, adorando a Ti em espírito e em verdade, como os verdadeiros adoradores Te adoram. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta noite eu lhe peço, toma a nossa vida em Tuas mãos, toma esta igreja nas Tuas mãos, toma cada ovelha desta igreja nas Tuas mãos, toma esta cidade nas Tuas mãos, toma esse bairro Recanto de Caldas em Tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor, manifestar e principalmente chamar a cada um, Senhor amado, para ir ter contigo. Portanto, Senhor, eu te louvo e te adoro por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Realmente, o cimento aqui, ele acaba, né? Nós vamos pintar aqui, vai ver que vai melhorar bastante, né? É verdade. Realmente, é por causa do cimento aqui ainda. Mas, tempo certo, nós vamos fazer essa obra. Não, mas aí não dá certo, não. Dá uma corrente boa de ar, né? Botar uma trave ali para o vento vir para cá. Vai ficar benção. Bem, aqui está um texto muito interessante da palavra de Deus. É um texto que nos traz algumas lições para nossas vidas. Principalmente se nós desejarmos ter um ano alinhados com o Senhor. Um ano onde nós veremos grandes coisas de Deus. Jesus aqui, ele estava terminando de fazer um grande sermão e ele se retira um pouco para poder orar no monte. Ele manda os discípulos subirem do barco e irem adiante. E é interessante que os discípulos vão embora e Jesus fica para trás, porque ele foi para o monte, ele foi orar. O barco que os discípulos estavam, quando chegou no meio do lago de Genezaré, ele novamente é açoitado por uma grande tempestade. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. Eles estavam só. Jesus estava no monte orando. Jesus estava ali, mas percebendo de todas as coisas que estavam acontecendo. Até que a quarta vigília da noite, por volta de 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Jesus desce do monte e vai ter com os discípulos, vai andando sobre o mar da Galileia, pelo lago de Genezaré, ele vai andando sobre o lago.
pelo mar. Não importava a tempestade, Jesus estava andando sobre eles. E o que acontece? Quando eles chegam ali, os discípulos, que já estavam tomados de medo, eles começam a gritar, começam a dizer, é um fantasma, nós vamos morrer, a coisa não está muito boa, né? Mas Jesus, ele vai e diz para eles assim, olha, não temas, sou eu, não temas, sou eu, tenham bom ânimo. Imediatamente os discípulos ali, eles, ao ouvir a voz de Jesus, há uma certa calmaria entre eles. Mas a dúvida pairou ali no coração dos discípulos, ao ponto de Pedro, que era o mais afoito, dizer, olha Jesus, se é o Senhor mesmo, me dê uma ordem para que eu possa ir ter contigo, para que eu possa ir ver realmente que é o Senhor, para que eu possa realmente estar pronto, né, para ter a certeza de que é o Senhor que está vindo sobre as águas. E é interessante, irmãos, que Jesus fala para Pedro, venha, Pedro, vem Pedro. Às vezes Jesus nos chama para uns desafios que nós não esperamos. O mar estava revolto, os discípulos estavam com medo, havia ali um grande temor, porque eles não estavam ali de forma alguma acompanhados de Jesus. Eu imagino, na minha mente finita, né, que Jesus vinha, mas não vinha apagado. Ele vinha como a luz do mundo. Ele vinha com um brilho de glória. Porque para ver uma pessoa no mar, à noite, em meio a uma tempestade, aquela pessoa não pode estar apagada. Aquela pessoa deve estar iluminada. E Jesus vem como um referencial para eles. Olha, eu estou aqui. Vem, Pedro, eu estou aqui. A Bíblia diz que Pedro, imediatamente, ele desceu do barco e foi ter com Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje para nós aqui, nós que estamos nesse grande desafio, a sairmos do barco. Nós temos que sair do barco. Nós precisamos atender realmente o chamado de Jesus. E o chamado de Jesus, a Janete, ela sempre comenta isso, sempre fala isso, não é para as coisas naturais. Porque nas coisas naturais, o medo se aposta do nosso coração. Nas coisas naturais, né, nós desfocamos do propósito. Nas coisas naturais, a dúvida, ela permeia o nosso coração. Os discípulos que estavam no barco, eles estavam com medo. E esse medo era uma munição feroz. Para quê? Para que paralisasse a vida deles. Tem pessoas, de repente não está aqui, está me vendo, que por causa do medo está paralisado. Não sai de casa, não se relaciona com ninguém. Era crente ativo, mas por causa do medo, por causa de pandemia, por causa de uma tragédia que aconteceu, está paralisado dentro de casa. Está vivendo o natural, está dando munição para que a sua vida continue da mesma forma. E Jesus está dizendo, venha, vença esse medo, vença isso aí. Existem pessoas que, em meio à tempestade, porque tudo isso aqui acontecia no meio de uma grande tempestade, de uma grande luta, de uma grande adversidade. Tem pessoas que olhou para Jesus uma vez e começou a caminhar, mas com o passar do tempo,
foi desfocando a vida, foi entrando na distração da vida, e o que aconteceu? Perdeu o foco, perdeu o objetivo de vida cristã, está em casa, está aí, ó, sentado no sofá, está de repente me ouvindo, ou de repente está ouvindo aqui, era pessoa ativa na igreja, mas perdeu o foco, afundou no mar da vida, afundou no sofá, afundou-se numa depressão, afundou-se numa doença. Mas Jesus está dizendo: vem, sai do barco. Existem pessoas que estão aí dentro de casa, ou até entre nós, que está cheio de dúvida no coração. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai fazer mesmo? Olha, será que Deus vai agir mesmo? Será que o Senhor vai operar um milagre? Será que a semente vai germinar? E a dúvida faz com que ela fique presa dentro desse barco. Não sai de jeito nenhum. Mas sabe uma coisa interessante? A gente pode estar com medo. A gente pode estar desfocado. A gente pode estar até com dúvida. Mas Jesus hoje nos chama, dizendo: venha, sai do barco. Sai do barco. Saia desse barco. Venha se aliar com a minha palavra. Venha obedecer o meu chamado. Venha obedecer a minha palavra. Porque quando nós obedecemos e passamos a andar alinhados realmente com a palavra de Deus, olha só o que acontece. Em primeiro lugar, nós aceitamos o convite de Jesus para estar com Ele. Aleluia. Mesmo em meio às tempestades. Principalmente em meio às tempestades. Não estamos presos dentro de um barco. Não estamos presos dentro da nossa própria vida. Estamos saindo desse barco para nos alinhar com a palavra de Deus, para estar junto com Ele. E interessante, Jesus hoje nos chama. Jesus hoje te convida para estar com Ele. Jesus hoje te chama a sair desse barco chamado vida. E muitas vezes, me perdoe, vida medíocre. Vida que só está te levando para o fundo. Jesus hoje te chama: sai desse barco e venha andar sobre as águas. Venha ter um desafio maior para a tua vida. Não fique paralisado não, porque Ele já disse: não temas, não tenha medo, tenha um bom ânimo. Aleluia. É interessante, Pedro, ele pega esta palavra e com a força sobrenatural, não era a força comum de Pedro, ele vai, sai e caminha sobre as águas, porque ele queria estar de verdade alinhado com a palavra de Deus. Quem sabe você está me vendo, você está me ouvindo, quem sabe você está próximo aqui, está ouvindo a minha voz. Jesus está dizendo para você: saia deste barco. Às vezes você está dentro desse barco, e está levando um peso que não é seu, está levando um fardo que não é seu, está vivendo uma vida que Deus não programou para você. E é interessante, Jesus faz o clássico convite, Janete: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aleluia, Jesus. Às vezes as pessoas estão presas dentro de casa, às vezes as pessoas estão presas na sua vida, estão doentes da alma, já entrou num caso crônico. Mas Jesus cura os casos crônicos também. Amém. Jesus, Ele opera maravilha. É por isso que Ele fala para você: venha alinhar-se à minha palavra, venha se submeter à minha palavra. Porque quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, em segundo lugar, nós decidimos sair
da nossa zona de conforto. É interessante que os discípulos estavam dentro do barco. O barco estava sendo açoitado de um lado para o outro. Eles estavam sofrendo dentro daquele barco. Eles estavam passando as mais vis dificuldades dentro daquele barco. Porém, Jesus chama: venha ter uma vida diferente. Venha ter uma vida aonde você vai sair da tua zona de conforto. E às vezes as pessoas acham que a zona de conforto é só no lugar confortável. Às vezes elas estão numa zona de conforto, mas num lugar de tribulação. Elas já acostumaram a viver com a tribulação. Elas acostumaram a viver no pecado. Elas acostumaram a viver uma vida medíocre. Elas já acostumaram a viver uma vida longe de Deus. Mas Jesus hoje te chama: venha, seja corajosa, saia de onde você está, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Amém, aleluia. Venha andar sobre as águas, venha andar no lugar que você jamais andou, venha fazer aquilo que você jamais imaginou realizar, fazer. Venha ter uma vida de comunhão com esse Deus. Saia da zona de conforto e se envolva com o sobrenatural do Senhor. Porque quando nós saímos da zona de conforto, me dá um copinho d'água. Quando nós saímos da zona de conforto, olha o que acontece. O sobrenatural de Deus passa a ser natural. Aquela pessoa que era doente, que era enferma, aquela pessoa que vivia sofrendo, vivia reclamando da vida, aquela pessoa, obrigado. Que vivia uma vida de qualquer maneira, que vivia uma vida egoísta só para você, agora ela vive o sobrenatural de Deus. Ela vive em comunhão com o Senhor. Ela vive uma vida mudada pelo poder de Deus. Mas para isso nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus. E é interessante que quando Pedro sai do barco, ele sai para poder ajustar o seu foco com Jesus. Até então, Jesus para ele era um fantasma. Mas agora ele contempla, ele vê que aquele que estava chamando era realmente Jesus. Às vezes, mesmo na nossa caminhada, nós somos suscetíveis ao vento bater, a nós desfocarmos, a nós paralisarmos, a gente ter medo, a gente sofrer. Mas o que acontece? Jesus, quando chama, venha, ainda que nós saiamos do foco, ainda que nós afundemos, ainda que nós distraiamos com alguma coisa, Ele está com a mão estendida para poder nos colocar de novo no caminho. Então saia hoje. Hoje é o momento de você sair dessa vida. É o momento de você ouvir a palavra de Deus. É o momento de você se alinhar com Jesus. Olhe para Jesus. Não tire os seus olhos dele. Às vezes você olha para a igreja é cheia de defeito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que morreu e ressuscitou por sua vida. Às vezes você olha para as pessoas e as pessoas são cheias de defeito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é aquele que te dá a verdadeira paz. Ele é aquele que manifesta a sua bondade sobre a sua vida. Ele é aquele que faz você superar as ondas que batem sobre você. Ele é aquele que faz você superar os ventos contrários contra a tua vida. Ele é aquele que faz você superar toda a miopia espiritual, para que você ande alinhado com Ele. Saia do barco. Porque quando você sai do barco, você pode ver tantas coisas Jesus fazer por você. Você pode aceitar o convite para estar com Ele. Você pode sair da sua zona de conforto. Você pode ajustar o foco em olhar para Jesus.
mas você passa principalmente a crer que Ele é o teu Salvador. A Bíblia diz que nenhum outro nome há no qual nós possamos ser salvos, a não ser na pessoa de Jesus. As pessoas procuram salvação na política, na medicina, um amigo, no conforto da família. Mas tudo isso passa. Governos entram, governos saem. A medicina muda todo dia. A família muitas vezes pode até nos decepcionar. Mas quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós passamos a ser nova criatura. O Pedro que saiu do barco não voltou mesmo. O Pedro que saiu do barco, Gabriela, ele foi ter um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro de Jesus, tudo foi mudado na sua vida. Ele volta diferente. Os discípulos que estavam no barco, me perdoem, mas eles continuaram o mesmo. Pedro podia dizer: eu tive uma experiência diferente com esse Deus. Eu pude comprovar que realmente, de acordo com a palavra de Jesus, eu posso andar sobre o mar. Eu posso fazer algo diferente. Glória a Deus. E você hoje, você que me ouve, você que me vê, você hoje pode muito bem mudar a sua vida, entregando a sua vida para Jesus, entregando o seu coração para o Senhor. Ele é poderoso para poder mudar a tua história. Ele é poderoso para poder mudar a sua vida. Ele é poderoso para transformar você numa nova criatura e deixar com que as coisas velhas fiquem para trás. Jesus pode hoje fazer muitas coisas. Amém. A nós que estamos aqui na igreja, vamos viver o sobrenatural. Vamos sair do natural. Vamos deixar Jesus trabalhar. Vamos ouvir o chamado dele. O chamado dele ecoa no nosso coração e nós devemos sempre estar atentos quando ele disser: venha até mim. Faça conforme eu quero. O Senhor vai manifestar a sua bondade, a sua fidelidade sobre a nossa vida. Que hoje nós possamos sair do barco, enfrentar as ondas que estão aí, enfrentar o mar revolto que está aí, enfrentar os ventos contrários que estão aí, enfrentar tantas coisas, porque nós estamos alinhados à palavra de Jesus. E com a sua palavra, nós não seremos envergonhados de forma alguma. Que nesta noite você possa crer que o Senhor manifestará a sua bondade sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Venha, esta é a palavra do Senhor. Vem, sai do barco. Sai do barco. Sai daquilo que te prende, para que você possa ver coisas grandes de Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, no nome do Senhor. Vamos